Olá, estamos iniciando um curso intitulado Psicologia e Literatura, Escutas e Entrelinhas. A partir desse tema, nós propomos uma primeira aula intitulada A Literatura como Possibilidade de Explicitação da Experiência Humana. Todas as aulas serão conduzidas a partir da abordagem fenomenológica existencial, principalmente autores como Soren Kierkegaard, Edmund Husserl, Martin Heidegger. E na aula de hoje, que é a primeira aula, nós iremos usar esse texto, esse livro, da professora, organizado pela professora Ana Maria Lopes Calvo de Feijó e pela professora Miriam Moreira Protásio. O título do livro é Interlocuções da Psicologia Clínica com a Filosofia e Literatura. Iremos utilizar o capítulo 1 desse livro, que é da professora Feijó. O capítulo 1 é intitulado Interlocuções da Psicologia Clínica com a Filosofia e a Literatura, a aula que também se tornou texto. Bem, para posicionarmos esse tema, partimos da seguinte pergunta: o que a literatura teria a revelar sobre o humano que a psicologia, enquanto ciência, ainda não o tenha feito? Sabemos que a psicologia está regulamentada no Brasil como ciência e profissão desde 1962. Ao longo desses anos, a psicologia tem se solidificado, como ciência e profissão, desenvolvendo muitos campos de investigação. E a nossa proposta nesse curso por mais que se investigue cientificamente, por mais que se conheça, por mais que se desvele o conhecimento sobre o humano, esse conhecimento nunca será suficiente. Nunca saberemos tanto sobre o humano quanto a riqueza de possibilidades que existem e que habitam este humano. Pois bem, se a ciência, a psicologia enquanto ciência, tem empreendido esforços para compreender o humano e mesmo assim esses esforços não são capazes de cobrir essa lacuna, a literatura poderia colaborar? E a nossa hipótese sim, a literatura poderia colaborar na compreensão desse humano. Lógico, não esgotar, apenas colaborar. Então esse é o nosso esforço. Tentar entender como a literatura é capaz de colaborar no entendimento dessa experiência humana, naqueles âmbitos, naquelas áreas ou naquelas profundezas que nem a ciência é capaz de chegar, porque a ciência é pautada em métodos de investigação que não alcançam a experiência propriamente dita, singular e individual de cada pessoa. Pois bem, para iniciar essa aula, eu vou ler um fragmento da professora Feijó. Esse livro foi publicado pelas edições IFEM, que é do Instituto de Fenomenologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O fragmento é o seguinte: palavras da professora Ana Feijó, abre aspas. Para defender a possibilidade de uma psicologia que não se deixa seduzir pelo canto da sereia do discurso científico, precisamos pensar por meio de uma linguagem que, distante do discurso da ciência, possa nos abrir outros campos de explicitação da experiência humana, como a literatura, a poesia, a filosofia. Trata-se, então, de tomar a literatura para defendê-la aqui como outra possibilidade de pensar o saber psicológico, fecha aspas. Então, as palavras da professora Feijó clarificam aqui a nossa ambição, enquanto proponentes desse curso. Pensar outra possibilidade de compreender a experiência humana, que não aquela possibilidade pautada no campo da psicologia enquanto ciência. E a professora Feijó enfatiza aqui a ideia da linguagem, A ciência
ela sustenta uma determinada linguagem e a literatura, ela desenvolve uma outra linguagem. A poesia tem uma outra linguagem, a poesia tem uma linguagem muito mais livre, as artes apresentam uma linguagem mais livre e é por meio dessa linguagem que nós vamos tentar acompanhar e compreender a experiência humana. Então, para iniciar essa aula, precisamos primeiramente reconhecer: a psicologia é uma ciência e, como tal, é portadora do discurso científico. A psicologia está pautada na epistemologia, na pesquisa, no estudo criterioso, sempre mediado pela ética, no desenvolvimento técnico. Todos esses são elementos que alicerçam e constituem os saberes da psicologia. No texto que eu utilizei como base para essa aula, da professora Feijó, que por sua vez, esse texto se utiliza de referencial teórico em Martin Heidegger, Michel Foucault, Ludwig Binswanger, entre outros, a professora Feijó argumenta que na psicologia e psiquiatria, enquanto ciências naturais, os critérios normativos para identificar aquilo que é saudável e aquilo que é patológico, tais critérios são pautados pelas determinações da técnica. E aqui eu vou ler mais um fragmento. No capítulo 1, propõe a professora Feijó, abre aspas, no nosso mundo, ou seja, no mundo moderno, a norma se dá pelas determinações da era da técnica. Funcionalidade, instrumentalização, antecipação, descarte, sob a cadência da incessante produtividade, que, ao desconhecer limites, caracteriza-se pela compulsão. No entanto, é justamente a identificação engessada e, portanto, o modo autômato com que o homem segue a cadência do mundo que se considera a restrição da liberdade. Uma vez que o homem, totalmente tomado pelas orientações sedimentadas na era da técnica, e ao acreditar que é apenas esse modo como pode conduzir sua existência, esquece-se do seu caráter de poder ser. Fecha aspas. Então, entendemos aqui que a era da técnica, essa que está de mãos dadas com toda a produção científica, nessa era da técnica, esse ser humano acaba se tornando engessado pelos mecanismos técnicos e aí ele não tem acesso a algo que é essencial, de acordo com a visão fenomenológica, de acordo com a visão existencialista, que é o caráter de poder ser desse humano. Sendo assim, a experiência humana acaba sendo submetida a uma métrica, que é sempre menor do que a própria experiência humana. E aqui temos a precariedade do critério normativo. Então, a psicologia enquanto ciências, é claro que ela precisa eleger e estabelecer critérios normativos. Esses critérios normativos não são aleatórios, são pautados em pesquisa, são pautados em conhecimento vigoroso e rigoroso acerca das experiências humanas. Contudo, propõem os autores, a partir de um texto de Heidegger, que é A Era da Técnica, propõe a Ana Maria Feijó que tais critérios normativos ainda são precários em relação à própria experiência humana. E uma vez que são precários, não que a literatura irá esgotar ou cobrir totalmente essa lacuna, mas a literatura irá no encalço, irá na busca dessa experiência como única, como singular em cada ser humano. Então, se a psicologia é uma ciência, por que nessa aula estamos nos ocupando em pensar uma linguagem que pertença ainda ao campo da psicologia, mas que se distancie do discurso científico? Por que estamos querendo nos distanciar
do discurso científico. O discurso científico não é um discurso confiável? Sim, é um discurso confiável, como eu disse anteriormente, né? Toda ciência estabelecida é pautada em pesquisa, é pautada em estudo sério. Contudo, existe essa lacuna, existe esse caráter humano de poder ser ao qual a ciência ainda não é capaz de alcançar. Então, precisamente, sabemos que o conhecimento científico, em toda a sua amplidão e profundidade, ainda não é suficiente para jogar luz sobre a experiência humana, a ponto de esgotar seu entendimento. Eu usei esse termo jogar luz, né? Vamos nos recordar que o período do Renascimento, o período do Iluminismo, tinha por proposta que a ciência iria jogar luz sobre os fenômenos, iluminar os fenômenos. Para quê? Para conhecê-los, né? Então, toda a ciência ainda não é capaz de jogar luz, de iluminar a experiência humana e de esgotar o seu entendimento. Então, buscamos na literatura uma outra forma, uma outra linguagem para tentar acompanhar essa experiência humana. Ao lançar mão da literatura como tentativa de aproximação da experiência humana, será que poderíamos sustentar essa ambição muito própria da ciência de jogar luz sobre um fenômeno a ponto de capturá-lo e mantê-lo sob nosso controle? A resposta é não. Não temos a ambição de capturar ou de controlar o conhecimento sobre a experiência humana. A literatura não tem essa ambição. E a psicologia fenomenológica vem buscar na literatura não os dispositivos de captura e controle da experiência humana, mas uma outra linguagem, rica em possibilidades de acompanhar o fluir do fenômeno que é a experiência humana. Então, estamos clarificando aqui qual é o propósito desse curso. É acompanhar a experiência humana por meio de manifestações singulares que a literatura nos oferece em abundância. Aqui eu vou ler um fragmento do poeta brasileiro Manuel de Barros, desse livro aqui, Memórias Inventadas. Nesse livro ele tem um pequeno fragmento que eu achei que se apropria, que é a nossa linguagem, a nossa maneira de pensar. Diz o poeta, abre aspas, aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Então, nós estamos buscando isso. O que as palavras entoam? A ciência traz as palavras que informam, que ensinam. Já a literatura e a poesia buscam as palavras que entoam, né? Esse termo aí do Manuel de Barros nos convida a entender uma outra linguagem, a desenvolver uma outra escuta, né? Esse verbo entoar, ele está muito mais ligado ao canto, né? Eu entoo um cântico. Então, as palavras entoam. O que elas entoam? É isso que nós vamos tentar acompanhar, não explicar, acompanhar. A psicologia fenomenológica busca na literatura as palavras que entoam e não as palavras que informam, porque as palavras que entoam apontam muito mais para as entrelinhas do que para elas mesmas, as meras palavras. Essas que estão aí para informar sobre as coisas que acontecem e sobre o mundo cotidiano. Aqui eu vou recorrer também a uma muito conhecida frase de Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. E essas coisas estão nas entrelinhas, e são essas entrelinhas que nós tentamos seguir no encalço, né? Nós tentamos acompanhar. Então, quando não é possível reunir informação suficiente e fidedigna sobre essas coisas mais que estão entre o céu e a terra, ainda é possível entoar sobre elas. É isso que fazem os poetas, os escritores. A poesia e a literatura são capazes de fazer isso com maestria. Portanto,
Vamos aprender com elas. Apresento desde já a próxima aula, na verdade eu convido para a próxima aula, que tem por título Macunaíma de Mário Andrade, para um possível começo. E aqui eu preciso fazer alguns informes sobre esse curso, né? Mais uma vez, o título do curso é Poesia, Psicologia e Literatura, Escutas e Entrelinhas. E a cada aula eu trarei uma obra da literatura brasileira, e eu pretendo utilizar a princípio apenas a literatura brasileira, e a cada obra eu procurarei acompanhar o fluir da experiência existencial de um personagem. Vamos tentar escutar o que entoam as palavras nessas obras literárias e o que os personagens podem explicar sobre o quê? Sobre a nossa própria experiência de existir no mundo. As compreensões sobre os personagens serão sempre pautadas em textos de psicologia fenomenológico-existencial, como o texto utilizado hoje pela professora Feijó. E eu convido vocês, então, para a próxima aula. Vamos seguir nessa jornada na literatura, com enfoque em psicologia fenomenológico-existencial, sempre tentando escutar e acompanhar as entrelinhas da escrita. Espero vocês na próxima aula. Até breve.